Vamos acabar com o vício. Vamos entender como funciona o vício, como se instala no seu cérebro, como acabar de uma maneira bem rápida aqui, beleza? E para isso a gente precisa falar sobre a dopamina. Dopamina, ela é uma base fundamental para a formação de um vício. Imagina a seguinte situação: eu coloquei você deitado numa cama, você acabou de nascer e está deitado numa cama, do jeito que você está aí. Vamos lá. O que acontece? Você só tem o teto para olhar, você está olhando para o teto deitado numa cama, você está com quase zero estímulos. O que acontece simplesmente é o nível basal de dopamina. Aqui, ó, nível de base de dopamina, que seu cérebro, seu corpo vai ser liberado constantemente. E esse nível aqui serve para você simplesmente, tô com sede, vou tomar uma água, tô no banheiro, vou no banheiro e tal. Mantém-se ali. Aí, eventualmente, eu chego para você e entrego um livro. Aqui, ó, esse livro aqui, ó, Volta ao Mundo em 80 Dias. Você pega o livro, antes você só tinha o estímulo de olhar para o teto, agora você tem o estímulo do livro. Você vai ler, logo você vai começar a se entreter e o nível de dopamina vai aumentar. Livro, aqui, o nível de dopamina aqui, você vai achar o livro bom, você vai ter prazer em ler o livro, tá? E aí vai ficar de boa ali, beleza. Agora, eu te entrego uma televisão com um filme passando. Você liga a televisão ali e começa a ver o filme. O que acontece é que vai ter um nível maior de liberação de dopamina à televisão. Você vai achar agora a televisão bom, prazer na televisão. Se eu te entregar novamente o livro aqui, você pega o livro e vai ler. O livro, o nível de liberação de dopamina do livro não vai ser maior. Não vai ser. Ele vai continuar no mesmo nível que era antes, que é o nível de estímulo que ele libera. Mas você já teve a experiência de uma liberação maior. Olha que legal. Quando a gente começa a falar isso, a gente começa a entender porque certas atividades a gente considera atividade um tédio ou uma atividade prazerosa. Prazerosa, conhece, eu acho, né? Conceito, sei lá. Ignora, tá? Ignora isso aqui. Você tem um prazer naquela atividade. Por quê? Porque a sua referência de dopamina antes é o que leva em consideração. Se você tem um estímulo muito grande de dopamina e agora você está tendo um estímulo menor, você vai chamar isso de tédio. Você vai querer ter esse estímulo antes. E aí a dopamina, você já deve ter ouvido falar que é motivação, que a dopamina é responsável por isso. Ou seja, você correr atrás dos seus sonhos, você ir atrás daquilo que você deseja fazer, você fazer coisas que você tem que fazer, tipo ler, estudar, trabalhar, malhar. Só que, imagine se você começa o seu dia jogando. Você começa o seu dia vendo um filme pornô. Você começa o seu dia comendo doce pra caceta. Você começa o seu dia com altas doses aqui, ó, de dopamina lá em cima. Com alguma coisa, com rede social. E aí você vai ter que estudar. Você, ao sentar para estudar, você vai achar o estudo, que vai ter uma liberação de dopamina aqui, ó. Estudo, vou colocar aqui rede social. Você vai achar aqui, ó, um tédio. Por quê? Porque você já teve a experiência passada, poucas horas antes, de uma liberação alta de dopamina. Então, isso é muito interessante. Por que você acha certas atividades um tédio? Porque você está acostumado com altas doses de dopamina sendo liberado constantemente no seu cérebro. Mas aí, como funciona esse vício? Supondo agora que eu te entrego justamente o celular. Tá aqui, ó, rede social. Vou aumentar esse aqui. Rede social. Ou um jogo também, sei lá, alguma coisa assim. Você tem uma alta liberação de dopamina. Você vai achar a televisão tédio, você vai achar um livro, um tédio maior ainda. Você vai achar um estudo aqui, ó, também um tédio. Você vai achar tudo isso um tédio. Por quê? Você teve a experiência de liberação alta de dopamina. Tá lá em cima. Você vai querer voltar a fazer o que você estava fazendo antes? Não. Você vai querer buscar e continuar buscando, porque isso é uma coisa do ser humano, prazer constante. Porque sim, a dopamina é uma questão também de prazer. É a mais forte? Não, é a mais forte dela em relação à motivação. Mas ela dá um sinal em relação ao prazer. Quando você ganha alguma coisa, ela é liberada, você sente prazer. Então, ela também está associada ao prazer, beleza? Você vai querer ter esse prazer, você vai querer ter essa liberação de dopamina alta, sempre constante ali. Logo, vamos desenhar de novo, ó, nível basal seu aqui, ó. Vou escrever aqui, basal.
você está tendo constantemente, agora foi constantemente, por conta de um jogo, vou escrever isso aqui, jogo, a dopamina ser liberada lá em cima. O que acontece no nosso cérebro é uma coisa de defesa. Seu cérebro identifica sendo uma constante liberação de dopamina alta em cima de certas atividades. Pode ser, igual eu falei assim, tipo, horas aqui, um jogo que você está jogando há 10 horas, pode ser, por exemplo, o uso de alguma substância ilícita, pode ser as suas redes sociais você usando durante horas, pode ser filmes pornô e tal, vai tendo sempre essa liberação alta de dopamina. Seu cérebro identifica isso como algo prejudicial para ele e acontece a depressão. Deixa eu ver se é assim que escreve. Isso, depressão de dopamina, tá? O que é isso? Nível basal está aqui em cima. Deixa eu pegar isso daqui. Agora, o seu cérebro, no meio de defesa, ele vai fazer com que os níveis, vamos teve aqui alto, ele vai fazer com que o nível de dopamina desça abaixo do nível basal. Numa questão de defesa dele mesmo. Porque não pode deixar altos níveis. O que vai acontecer agora? Você vai ficar triste, chateado, desmotivado, frustrado, você não vai correr atrás dos seus sonhos, você vai deixar tudo que você tem que fazer para depois. Por quê? Você nem o nível basal está tendo, você pode entrar até mesmo numa depressão clinicamente, você pode, antes, né, lógico, não ter essa depressão clínica, mas ter uma tristeza profunda e várias coisas. Por quê? Porque o cérebro diminui por meio de defesa os níveis basais de dopamina, fica lá embaixo. Você, consistentemente, você vai querer novamente buscar aquilo que é o seu vício. Aí eu te pergunto, o que é seu vício? É o celular? É o jogo? É o pornô? É o que te vicia? Porque lembra que se você entrega muita dopamina, você vai querer constantemente esse nível de dopamina. Logo, você estudar, você não vai. Você ler um livro, você não vai. Você trabalhar, você não vai. Você treinar, você não vai. Você está acostumado com níveis altos de dopamina. Atividades corriqueiras que antes eram prazerosas para você, agora não são mais. Como caminhar, conversar com alguém na cara a cara em vez de conversar no celular. Quantas vezes eu vejo um casal que vai sair e conversam entre si pelo celular? A mãe e o filho dentro da própria casa conversam entre si pelo celular. E não é uma casa de 1 quilômetro. Não, é uma casa de 50 metros quadrados. A mãe num quarto, o filho no outro quarto. E não é porque estão doentes, é porque não querem economizar tanta energia que não levanta nem para olhar para a cara do outro. Porque o celular libera mais dopamina do que a conversa tete a tete. Aí vem uma pessoa que está viciada num pornô, por exemplo. Vamos mudar de cor aqui. Está viciada num pornô. Ela começa um relacionamento. Eu entrego para essa pessoa um relacionamento. Brotou. Ela vai ter um prazer no relacionamento? Não. Por quê? O filme pornô tem uma liberação alta de dopamina. Um relacionamento tem uma liberação baixa de dopamina. Porque o relacionamento você tem que conversar, você tem que conviver. A pessoa vai ficar entediada com aquilo ali, não vai conseguir levar adiante o seu relacionamento. O vício faz isso com as pessoas. A pessoa ela prefere ficar dentro de casa mexendo no celular do que sair com os amigos. A pessoa prefere não conviver com os outros. Por quê? Simplesmente aquilo ali não é prazeroso tanto quanto o celular, tanto quanto o jogo, quanto um filme pornô. Então como que a gente resolve isso? Lembrando, hein? O prazer ele é relacionado com o nível anterior de dopamina. Se eu tiver um nível alto de dopamina e o nível vem depois de dopamina, esse daqui vai ser tédio. Nossa senhora, meu Deus, hoje eu tô errando muito. Tédio, e esse aqui vai ser prazer. Beleza? Se eu substituir, tem aqui o nível baixo e depois vem o nível alto. Os dois vão ser prazer. Mas se eu pego esse daqui e passo de novo aqui na frente, agora ele vai ser tédio. Por quê? Porque a referência anterior é em relação a isso. E eu sempre vou buscar sempre mais prazer. Uma pessoa viciada nunca vai buscar menos prazer, sempre vai buscar mais prazer consistentemente.
O que você tem que fazer? Durante 14 dias, tem estudos que mostram isso, 14 dias, o seu cérebro ele dá tipo um reset em relação à dopamina. Ele dá tipo um reset, não é que você vai acabar 100% com o seu vício e tal, não. Mas durante os 14 dias iniciais são os mais difíceis para você simplesmente conseguir normalizar os seus níveis de dopamina, ou seja, parar de ter prazeres só com coisas absurdas, grandes demais, e começar a ter prazer com coisas normais, coisas que realmente vão te ajudar a crescer na sua vida, a se relacionar com as outras pessoas. Então assim, durante esses 14 dias haverá tipo um reset. Beleza? Como que você faz esse jejum de dopamina? Você vai identificar o que te gera esse vício em si. Como eu falei, é o celular, é o jogo, é o pornô. Você vai identificar isso e vai tentar ficar sem ele durante 14 dias. Dependendo do seu nível de vício, vai ser difícil para um cacete, tá? Vai ser muito difícil. Mas luta para isso. Ah, eu consegui ficar 2 dias. Antes você conseguia ficar quanto? Ah, não conseguia nenhum. Então já é um avanço. E aí você tem que ter uma visão um pouco mais positiva. Apesar de eu não gostar do positivismo tóxico, isso é uma visão positiva que te ajuda a crescer. Antes eu não conseguia ficar nenhum dia sem fazer isso. Hoje eu consigo ficar 2 dias. Então já foi positivo. Beleza. Quanto que eu tenho que ficar? Mira no 14. Ah, eu consegui 3. Mas eu dei cair no quarto. Vamos tentar a próxima vez. E assim vai. Quando você conseguir ficar os 14 dias seguidos sem estar diante do seu vício, você vai ver que vai ficar mais fácil. Vai ficar mais fácil. Mas esses 14 dias vai ser muito difícil. Tudo que você vai fazer, você vai achar entediado. Você vai ficar entediado ali, vai achar que é um tédio, você não vai querer fazer, você vai querer, seu cérebro vai te forçar a buscar aquilo que libera dopamina. Mas você tem que resistir para que isso não aconteça. O cérebro, ele ficou viciado, ele vai querer aquilo que libera o máximo de nível de dopamina possível que você tenha experiência ali. Então, resista. Resista. Passou os 14 dias, agora eu estou livre? Não. Não. Um cérebro viciado volta a ser viciado com muito mais facilidade, porque você já teve experiência. Eu falo isso por experiência própria. Eu era viciado em jogos eletrônicos. Hoje eu já não sou, tá? Minha namorada disse ainda que eu sou, mas eu não sou, porque eu sei o quanto que eu ficava antes. Antes eu ficava o dia inteiro. Hoje eu consigo estudar, hoje eu trabalho, hoje simplesmente eu dedico o meu tempo para aquilo que eu tenho que fazer. E aí, diante das pausas que eu tenho no meu dia, eu coloco até um celular aqui, cadê meu celular? Ih, tá lá na sala. Um celular para tocar. Para simplesmente me acordar e falar assim, ó, tá na hora de você fazer aquilo ali. Ele toca, eu paro de fazer o que eu tenho que fazer e eu faço, eu paro de fazer o que eu não tenho que fazer e eu vou fazer o que eu tenho que fazer. É assim que acontece aqui hoje, comigo. Porque eu sei que se eu deixar, eu volto no vício. Eu tenho os meus horários para fazer o que eu tenho que fazer. E eu faço nos meus horários. Eu volto a jogar? Volto a jogar. Mas no horário do jogo. Hoje eu tenho um controle muito maior sobre o que eu estou fazendo. Hoje eu consigo fazer isso. Antes eu não conseguia. Antes eu acordava e já ia direto pro jogo. E isso não me deixava fazer absolutamente mais nada na minha vida. Então, durante os 14 dias são mais difíceis que acontecem, que vão fazer você querer o máximo possível daquilo ali que é seu vício. Mas você precisa resistir para ter mais prazeres com coisas mais simples na sua vida e, consequentemente, correr atrás dos seus próprios sonhos. Porque sem controle do vício, você está fadado ao fracasso. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.